Olá, irmãos, amigos que estão assistindo esse vídeo agora. Nós estamos reunidos aqui através desse vídeo mais uma vez para prestar o nosso culto, o nosso louvor e a nossa adoração a Deus. E nesse primeiro momento nós vamos exaltar a Ele dizendo: Senhor, eu quero erguer as minhas mãos e em louvor eu quero te adorar, eu quero derramar o meu coração na tua presença. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar, diante do teu altar. E o nosso clamor através desse cântico vai ser para que Deus nos ouça e sare a nossa nação. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora.
confiado é o que está firmado em tua casa. Aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós. Queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Amém. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a graça bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e a sua casa. Convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, para a leitura dos versículos 1 a 10. 1 Pedro, capítulo 2, 1 a 10. Diz assim a palavra de Deus: Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. E quem nela crê, não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa.
São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Que o Senhor nos abençoe e que o Espírito de Deus nos desperte para vivermos cada vez mais como pedras espirituais fundamentadas em Cristo Jesus. Amém. Senhor Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome e agradecemos pela obra maravilhosa que realizaste na pessoa de Cristo Jesus, que foi entregue pelos nossos pecados, Ele que nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino da Tua maravilhosa luz. Graças te rendemos por essa privilegiada condição em que o Senhor nos colocou tão somente em virtude da Tua graça. E na condição de filhos adotados pelo Teu amor, nós nos consagramos a Ti, reafirmando a nossa disposição, o nosso desejo de viver uma vida santa e de proclamar as virtudes do Senhor. Nós agradecemos pela Tua palavra, que fala aos nossos corações, produzindo conforto, alento e alegria. E rogamos que o Senhor nos aperfeiçoe mais e mais, para que possamos honrar a nossa condição de pessoas que foram justificadas pela Tua graça em Cristo, como filhos que foram chamados a viver na casa paterna para glorificar o Teu nome e para cumprir a missão que o Senhor nos tem confiado neste mundo. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Salvador, em seu poder descansa e é forte em seu amor, pois nele alicerçada, segura e firme está, e sobre a rocha eterna jamais se abalará. Que Deus predestinou, sustenta pedras vivas que a graça trabalhou. E quando o monumento surgir em plena luz, a glória do edifício será do Rei Jesus.
tornem templos santos de tua habitação. Amém. Para a nossa edificação espiritual, leremos mais uma vez a palavra de Deus, agora no Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 27. Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 27. Diz assim a palavra de Deus: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Que o Senhor nos abençoe e nos ilumine para o entendimento da sua palavra que acaba de ser lida. Meus queridos irmãos e amigos, o conceito de edifício aplicado à vida cristã está presente não apenas nessa passagem bíblica, mas em algumas outras, como, por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 3, 9, onde está escrito: edifício de Deus sois vós. Ou Efésios, capítulo 2, 19 a 22. Sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Ou ainda, 1 Pedro 2, 5, que já foi lido há pouco, que diz: como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. No texto bíblico de Mateus 7, 24 a 27, Jesus fala sobre a edificação de duas casas. A construção para a qual Jesus nos chama a atenção nesse texto é o desenvolvimento da vida cristã, que deve ser, simbolicamente falando, uma casa muito bem edificada. O propósito de Jesus, ao contar essa história, é ilustrar uma realidade espiritual, a saber, o contraste entre os seus ouvintes. O ouvinte obediente e o ouvinte desobediente. Jesus fala aqui sobre o homem sábio, que cavou e construiu a sua casa sobre a rocha, sobre um firme alicerce. E o homem tolo, que se contentou em edificar sua casa sobre a areia, dispensando o alicerce. A lição do texto é bem clara e conhecida, mas sempre vale a pena ser recordada, pois nos alerta sobre a necessidade de uma vida cristã bem edificada. Segundo o ensino de Jesus nesse texto, a vida cristã bem edificada requer um bom alicerce. Diz o versículo 24: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente
que edificou a sua casa sobre a rocha. Enquanto os dois homens edificavam, ninguém percebia a diferença entre as duas construções, pois a diferença estava nos alicerces, e os alicerces estão ocultos aos nossos olhos. Aparentemente, as casas estavam sendo bem edificadas, tanto uma quanto a outra. Da mesma maneira, os cristãos verdadeiros e os falsos frequentemente se parecem. Às vezes professam a mesma fé, utilizam a mesma linguagem, adotam os mesmos costumes, cultivam o mesmo estilo, mas nem sempre podemos distinguir quem é quem, pois ambos parecem estar edificando vidas cristãs. De acordo com as palavras de Jesus, os dois edificadores espirituais ouvem as palavras de Cristo e constroem casas aparentemente iguais. A razão pela qual não podemos diferenciar um do outro é porque os alicerces de suas vidas estão ocultos aos nossos olhos. Somente uma tempestade poderá revelar a verdade. Às vezes, só uma tempestade de crises ou calamidades revela que tipo de crente nós somos. João Calvino dizia que a verdadeira piedade não se distingue de sua imitação até que venham as provações. Precisamos estar atentos em relação às provas, pois a Bíblia diz que Deus pode nos provar para confirmar a legitimidade da nossa fé. Mas Moisés falou sobre isso a Israel. Deuteronômio, capítulo 8, 2 a 6. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração e se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina a seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres. Davi tinha consciência disso, pelo que disse: bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e da sinceridade te agradas. É por isso que a nossa vida cristã precisa ser edificada sobre um firme alicerce. E esse alicerce é Jesus e as suas palavras. Estando bem alicerçados, seremos vitoriosos diante de todas as ameaças. Escrevendo aos Colossenses, o apóstolo Paulo fala sobre esse alicerce seguro. Colossenses 2, 6 a 8. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados, e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Está claro, portanto, que a vida cristã bem edificada requer um bom alicerce. Em segundo lugar,
nos ensina Jesus nesse texto que a vida cristã bem edificada é capaz de resistir aos contratempos. Diz o versículo 25: Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. O modo cristão de viver jamais pode ser praticado a menos que se baseie em um sólido alicerce. E o único alicerce seguro, como já foi dito, é Jesus Cristo e a sua palavra. É em virtude da pessoa e da obra de Cristo que permanecemos firmes, como afirma o apóstolo Pedro em 1 Pedro 5,10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A pessoa cuja vida cristã está verdadeiramente edificada em Cristo resiste às tempestades da incompreensão, da dúvida, da perseguição, da injustiça, do desapontamento, do medo, enfim, de tudo. É como escreveu o poeta sacro: seguro estou, não tenho temor do mal, sim, guardado pela fé em meu Jesus. Crentes cuja vida cristã está alicerçada na palavra de Deus e em Cristo Jesus, não se escandalizam facilmente, não se deixam intimidar pelo diabo, não são como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Pelo contrário, enfrentam quaisquer desafios, permanecendo firmes e sempre crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Descrevendo a nossa vitória em Cristo, o apóstolo Pedro afirma em sua primeira carta, capítulo 1, versículos 5 a 7. Sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora, no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Em terceiro lugar, Jesus nos ensina ainda que a vida cristã bem edificada é uma opção inteligente e sensata, possibilitada pela graça de Deus. Dizem os versículos 26 e 27, e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. A edificação da vida cristã está ao alcance de todos os que foram alcançados pela graça de Deus em Cristo, e é uma oportunidade que ninguém deve desperdiçar. Aqueles que, movidos pelo Espírito de Deus, abraçam o projeto da edificação da vida cristã, revelam sabedoria e sensatez. Como diz a Bíblia, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que a praticam.
devemos nos mostrar diligentes em acatar a exortação bíblica de Filipenses 2, 12 e 13. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Aqueles que se mostram insensatos, edificando a sua vida espiritual apenas de aparência, cuidando somente da fachada e dispensando um sólido alicerce, estão enganando a si mesmos. E mais cedo ou mais tarde, conhecerão a sua ruína. O tempo da calamidade, da provação, da disciplina do Senhor e ao final do implacável juízo divino é inevitável e atingirá a todos, pondo tudo a descoberto. Embora, por algum tempo, o edifício possa parecer seguro e estável, naquele dia cairá fatalmente e será grande a ruína. É oportuna a exortação bíblica registrada em Tiago, capítulo 1, versículos 21 e 22. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, o Senhor declara: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Meus amados irmãos, sejamos sábios e vivamos sempre na dependência de Deus, fazendo da nossa vida cristã uma casa bem edificada. Em Cristo somos mais que vencedores. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Deus nos abençoe. Amém. Pareça chique, é impossível que ela fique, a tempestade a vai derrubar. Não construa sua casa na areia, não construa na beira do mar. Mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique, a tempestade a vai derrubar. A rocha é um lugar de construir, um alicerce forte que não vai cair. As tempestades vão e vêm, mas a paz de Cristo tu tens. Construir um alicerce forte que não vai cair. As tempestades vão e vêm, mas a paz de Cristo tu tens. Oh, 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 oh. Não construa sua casa na areia, não construa na beira do mar. Mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique, a tempestade a vai derrubar. Não construa sua casa na areia, não construa na beira do mar. Mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique, a tempestade a vai derrubar. A rocha é um lugar de construir, um
Quero felicitar os aniversariantes desta semana. Está aniversariando hoje Antônio Carlos de Souza Vidal Júnior. Dia 8, Jardel Martins Paiva. Dia 10, Adenacíria de Souza Rodrigues e Isaac Brian Cunha de Carvalho. Dia 11, Terezinha Silva Quadros. Dia 12, Vitor Emanuel Mota Moraes. E dia 13, Paula Silveira Figueiredo. Parabéns aos aniversariantes. Deus conceda a vocês muitos e muitos anos de vida e que todos eles sejam permeados das bênçãos do Senhor. Também quero cumprimentar aos casais que completam o aniversário de casamento. Dia 10, Maria Aparecida de Paula Gonçalves e Geraldo Rodrigues Gonçalves, completando 14 anos de casamento. E dia 12, Gedalias José dos Santos e Edna Queiroz dos Santos, completando 44 anos de casamento. Parabéns aos queridos casais. Deus continue sustentando a vocês e suprindo em Cristo Jesus cada uma das necessidades. Vamos orar neste momento, dando graças a Deus e pedindo a bênção do Senhor sobre vocês. Oremos. Nosso Deus e Pai, louvamos e bendizemos o Teu nome. Mais uma vez agradecemos pela bênção de termos sido alcançados pela Tua graça e de termos sido inseridos no Teu reino para desenvolver uma qualidade de vida caracterizada pela santidade, pelo compromisso com as Tuas virtudes. Nós agradecemos pelo Teu Espírito que nos assiste e que dia a dia nos molda para que possamos fazer jus a essa condição em que fomos colocados. Pedimos que o Senhor nos ajude a aperfeiçoar a nossa vida cristã, edificando a cada dia a nossa vida cristã. Nós agradecemos pelas provisões espirituais que o Senhor tem dispensado a nós para levarmos avante esse projeto, resistindo a todos os ataques do inimigo e às intempéries da vida, sem esmorecer, sem ruir. Nós pedimos que o Senhor nos conduza à vitória final. Queremos também, neste momento, agradecer a bênção que se renova na vida dos nossos irmãos que estão completando mais um aniversário. Agradecemos por esse ano que se completa na vida de cada um, sabendo que isso se tornou possível tão somente porque o Senhor esteve envolvendo a cada um com os teus cuidados. Por isso, recebe a nossa sincera gratidão. Mas também apresentamos a Ti a nossa súplica em favor desses irmãos e irmãs, para que continuem sendo dirigidos pelo Senhor daqui para frente e que dia a dia alcancem da parte do Senhor a sabedoria, a maturidade para aprender a contar os seus dias, alcançando um coração sábio diante do Senhor. Também queremos agradecer pela vida dos casais que nesta semana completam mais um aniversário de casamento. Sabemos que esta data é por demais significativa, porque atesta a vitória que os teus filhos têm alcançado. E nós nos alegramos com eles por essas datas que podem ser comemoradas. E pedimos a renovação das tuas bênçãos sobre a vida de cada cônjuge, sobre cada casal, para que prossigam a sua caminhada, sustentados pela tua graça, usufruindo dia a dia tudo que o Senhor tem preparado para eles e para os seus. Nós
Intercedemos também nesta hora em favor de toda a igreja, para que ela seja consolada pelo Senhor, para que ela seja sustentada pela tua graça neste tempo de tribulação que nós estamos atravessando. Que o Senhor nos dê alento, força e esperança. De maneira especial, nós oramos em favor das pessoas enfermas, irmãos nossos que estão internados ou que estão em casa, adoecidos. Nós pedimos sobre eles a tua bênção, que o Senhor esteja restabelecendo a saúde de cada um e confortando com a tua graça a cada pessoa. Também aqueles que estão enlutados, que o Senhor visite com a tua graça para proporcionar conforto espiritual. Abençoa o nosso país que vive esse tempo de turbulência com tantos problemas. Visita-nos com a tua graça bendita e instaura um novo tempo, um tempo de avivamento espiritual nesta nação. Nós oramos confiados na graça bendita de Cristo Jesus. Amém. Recebei a bênção. Irmãos e irmãs, que a graça bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo repousem sobre vós, sobre todo o povo de Deus espalhado pelo mundo inteiro, hoje até o dia glorioso da volta do Senhor Jesus. Amém. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara esta nação, é o clamor
nossa oração, Altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Amém.